Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Pedir que a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria esteja sobre ele. Teu Espírito Santo use o teu Filho para ministrar a tua palavra ao nosso coração. Que teu Espírito também prepare o nosso coração, Senhor, para, ó Deus, recebermos a tua palavra com fé e vivermos essa palavra para a tua glória. Conheces a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Tu sabes qual a necessidade de cada um. Que a tua palavra venha alcançar cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite o Senhor nos concede uma noite onde nós estaremos participando da ceia do Senhor. É uma noite de reflexão, queridos irmãos, que é importante nós refletirmos um pouco sobre como nós temos vivido a nossa vida. E que nós hoje analisemos à luz da palavra de Deus que está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Um texto bastante conhecido, uma parábola do Senhor Jesus. Do fariseu e do publicano, versículo 9. Versículo 9, do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Ao meditar nesse texto, o Senhor me trouxe grandes lições importantes, que o Senhor aqui vai trazer 2 tipos de pessoas. Ele fala que 2 pessoas sobem a um templo com o intuito de orar, né? No versículo 10, 2 homens. E possivelmente aqui, neste tempo, nesta noite, nós podemos conferir as nossas vidas, se a nossa atitude ela é uma atitude farisaica ou uma atitude de um publicano. Porque na busca por Deus, na parábola que Jesus está ensinando, as lições, eles estavam indo buscar ao Senhor. E a razão está no versículo 9, que Jesus propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros.
Essa parábola que o Senhor Jesus vai tratar é porque o versículo 9 diz que havia uma classe de pessoas que se consideravam-se justos e desprezavam os outros. Essa é a razão pela qual o Senhor vai começar a tratar, trazendo um ensino firme, contundente, combatendo a religiosidade que pode tocar a minha e a sua vida. Porque eu posso me considerar justo e desprezar os outros, apegando-se à minha própria justiça, apegando-se àquilo que eu entendo como uma verdade, mas que essa verdade, ela é a causa de me separar de você. E nenhum crescimento vertical com Deus, nenhuma busca e nenhum tipo de experiência com Deus genuína, relevante, pela face e pela presença do Senhor, deve-nos em nenhum momento nos levar a achar sequer em 1 milímetro que eu sou alguma coisa a mais que o outro. Porque se no meu coração e no seu coração, querido irmão e irmã, passar qualquer sentimento de superioridade intelectual, racial, financeira, social, nós precisamos dessa noite clamar ao Senhor para que tenha misericórdia das nossas vidas. Porque eles estavam indo buscar a quem? Ao Senhor. Um fariseu e um publicano. Um fariseu, um partido religioso que observava a lei mosaica, que guardava o sábado, que valorizava o dízimo. Mas se nós fôssemos ler o capítulo 23, eu deixo para você ler em casa, que é muito extenso, você vai ver que ali os fariseus valorizavam o dinheiro. Os fariseus queriam fazer prosélitos da sua religião. Os fariseus, eles queriam os melhores lugares na sinagoga. Os fariseus oravam nas praças para chamar a atenção. Os fariseus, eles queriam aparecer. Os fariseus tinham como intenção serem vistos, serem observados, serem notados. Talvez uma das músicas que os fariseus devessem gostar se fosse contemporânea é a música de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Porque a ênfase é o homem, a ênfase é aquilo que ele se apega à sua justiça, se considerarem justos e desprezar o outro. Paulo vai dizer que quando nós vamos tomar a ceia, nós temos que discernir o corpo de Cristo. Analisar-se a nós mesmos, analise pois o homem a si mesmo e discernir o corpo de Cristo. Não é possível, meus irmãos e minhas irmãs, como corpo de Cristo, viver sem o encabeçamento deste corpo que é Jesus, a cabeça do corpo. Porque se nós retivermos ou não tivermos o governo de Jesus sobre o corpo que é a igreja, esse corpo sofrerá danos terríveis. Se essa cabeça não for sadia e encabeçar o corpo, ela vai se automutilar. Paulo vai dizer: se vós não vos amardes, se vocês se devoram. E as fofocas, e os disse-me-disses, e as questões interpessoais estão ligadas à autojustiça.
Eu preciso prevalecer contra o outro, porque a minha justiça, eu estou apegado a ela e ninguém me faz soltá-la. Porque eu tenho os meus objetivos. Observe a oração do fariseu. Versículo 11. Posto em pé, orava de si para si mesmo. É interessante pensar. De si para si mesmo. Uma oração egocêntrica. Quem é o objeto da oração, meus irmãos? É Deus. Não é o homem. É Deus. O objeto da oração é Deus. O objeto desta reunião é Cristo. O objeto da adoração aqui nesse lugar é o Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, nem as nossas causas são objetos, mas é o Senhor que é o objeto. É a Ele a quem nós devemos orar. Por experiência, entendendo essa palavra, muitas vezes oramos: Senhor, eu preciso resolver esse problema, porque esse problema financeiro, o meu nome está com restrição, porque eu estou com parcelas atrasadas, porque eu preciso pagar as minhas contas. E eu comecei a entender que, quando nós oramos de forma diferente, ao invés de colocar o problema como uma ordem primária, nós colocamos ao Senhor: Senhor, eu preciso honrar o teu nome. Senhor, eu não posso viver dessa forma por causa do teu nome. Senhor, eu preciso te honrar com as minhas finanças. Senhor, esse problema está tocando na tua santidade. Esse problema está para ti. Os pronomes não podem ser pessoais, mim, meu, mas para o Senhor. Aí talvez consigamos resultados, porque quer comais, quer bebais. Faças tudo para a glória de Deus, porque o objeto da glória é o próprio Deus. Oramos para a glória de Deus, resolvemos os problemas para a glória de Deus. Ele orava de si para si mesmo, com seu egocentrismo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Senhor, eu tenho uma justiça diante de ti. Eu não sou como os demais homens. Eu sou diferente. E nós vamos entender por que ele está apegado a isto. Ele tem sempre a sua visão, a sua pessoa. O fariseu, ele não se acha melhor que os outros. Ele tem certeza que ele é melhor que os outros, por causa do sábado, do dízimo, por causa da tradição. Porque Jesus não estava preocupado com a doutrina dos fariseus, mas com a forma como eles se colocavam por causa da sua doutrina. Não sou como os demais homens. E o fariseu, ele tem uma palavra de acusação: roubadores, injusto e adúlteros. Já viu aquela pessoa que todo mundo está errado? Você conversa? Não. O problema é o outro. E as duras penas, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida e não olhar para a vida do outro. É tão difícil isso, meu irmão. Se o Senhor Jesus não nos ajudar a viver isso, porque geralmente a nossa língua é uma espada afiada de acusação, injusto, adúltero, roubador.
queremos prevalecer. Existe uma falta de compreensão com o corpo de Cristo. Se eu digo que amo a Deus, a quem não vejo, e odeio a meu irmão, a quem vejo, eu sou o quê? Assassino. Observe que a realidade com o Senhor na vertical precisa ter uma realidade na horizontal. Não existe uma espiritualidade, não existe um crescimento espiritual em Cristo que me faça separar-me de você ou achar que eu sou algo a mais que você. Isso é discernir, porque a igreja do Senhor somos nós somos a igreja do Senhor. Não é por causa de nenhum mérito humano. Jesus não faz nenhuma obra por causa dos meus méritos. A obra de Cristo em nossas vidas é apesar dos nossos deméritos. E quando eu entendo que o meu irmão também é igreja do Senhor, por causa do cabeça, eu vou ter um tratamento diferenciado com os juízos emitidos. Porque nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Que nós vamos ter, que nós vamos ter que dar conta das acusações dos juízos emitidos. Eu estava meditando pela manhã, falando, dá uma palavra mais tranquila, porque é cedo. Mas não sei pela qual razão o Senhor está nos conduzindo desta noite dessa forma. Nós precisamos discernir o corpo. Não sou como este publicano. E agora ele vai no versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele agora vai se apegar aos meios de graças lícitos que o Senhor lhe concede. Eu sou aquele que jejua o Senhor. Eu dou o dízimo, Senhor. O problema, meus irmãos, não está no jejum. O problema não está no dízimo. O problema está em quem jejua. O problema está no dizimista. Não é o princípio do Senhor que está errado, não são os mandamentos do Senhor, mas é a motivação pela qual eu estabeleço. Pessoas que dizimam e jejuam com um propósito que não é a glória de Deus, é a sua glória. É o seu objetivo, é o objetivo pessoal, é o que ele traçou como meta. É o objetivo de aparecer, de querer estar como uma referência. Abre sua Bíblia em Isaías no capítulo 1, por gentileza, meu irmão. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes.
quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopesardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as boas novas, o sábado e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 15. Pelo que, quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicarem as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Num ajuntamento solene, Deus está dizendo: não estou ouvindo as vossas orações, não estou recebendo os vossos sacrifícios, porque eu não posso suportar iniquidade. O problema não estava no jejum, na oração, nos sacrifícios. Estavam como estavam fazendo. O que motivava Judá a fazer esses sacrifícios. E nesse ajuntamento solene, não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma. O Senhor, Ele é exigente. Ele estabeleceu princípios para que nós possamos chegar diante dEle. Você imagina o Senhor falar isso para nós hoje: não vos ouço, não recebo as vossas orações, não quero, eu não suporto mais as vossas reuniões, os vossos cultos, porque nesse ajuntamento há iniquidade, há divisão, há partidarismo, há quem queira prevalecer, há pecado. Voltemos a Lucas 18, por gentileza. Vamos observar o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe. Percebe que ele está em pé, assim como o fariseu, mas ele está longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele ficou longe do ensino de Cristo nesta parábola. Não ousava olhar para o céu, mas batia no seu peito como um ato de humilhação. Os judeus, quando batiam no peito, eles estavam se humilhando. E disse: ser propício a mim, Senhor, que sou o homem pecador. Publicano, eles cobravam impostos a serviço de Roma, eram odiados, porque muitos cobravam, eram corruptos, e os impostos eram muito altos, e a sociedade judaica os rejeitava, não gostava dos publicanos, de forma muito simplória. Então, havia uma rejeição, por isso que o Senhor está colocando essas duas figuras. Mas ele fica de longe, ele não se acha digno de se aproximar de Deus. Ele fica à distância, porque esse longe fala de distância, ele não tem uma distância do Senhor. Ele não tem uma justiça própria que lhe dê a liberdade de ele se aproximar mais do Senhor. Um sentimento de indignidade. Quando Jesus fez um milagre da multiplicação dos peixes, em uma das passagens, não me recordo bem,
Pedro chega diante do Senhor Jesus. Diz assim: retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. E muitas vezes há uma forma errada de muitos que dizem que tem intimidade com Deus, que vai buscar a papai e tem uns termos insolentes. O nome de Deus pronunciado em músicas, cânticos carnais. A coisa está muito séria na busca pelo Senhor, no contexto de como buscarmos ao Senhor. Porque essa oração ela é contínua, não é uma busca de uma oração de um tempo, apenas uma única vez, é a nossa vida, é a forma como nós buscamos ao Senhor. E ele diz assim: ser propício a mim. Essa palavra propício, ela tem a ideia de expiação. O pedido que o publicano está fazendo ao Senhor, que Jesus está ensinando, é que Deus providenciasse um sacrifício para que pudesse Ele mesmo ser beneficiado, porque Ele não tinha como ter justiça diante do Senhor, a não ser se o próprio Deus o declarasse justo. Ele não tinha como se justificar, ele não tinha obras, ele não tinha condições nele mesmo de ser justificado, e a única forma é que o Senhor providenciasse um sacrifício expiatório para encobrir o pecado dele, apontando para o Cordeiro, o sangue de um inocente. Desde do Gênesis, quando eles pecaram, vocês não têm a história, eles pegaram um animal, eles mataram esse animal e se vestiram com as peles desse animal, Adão e Eva. É o primeiro caso de um inocente, de um animal inocente morto para cobrir o homem. Depois os segundos animais foram os primogênitos de Israel, quando o Senhor enviou um anjo de morte, e eles pegaram alguns primogênitos, mataram, colocando sangue nos umbrais da porta, para que aquele anjo não matasse os primogênitos. Então, a história do povo de Deus era sempre Deus pegando sangue de um inocente, de um animal inocente, para poder fazer a expiação pelo pecado. E ele está dizendo: Senhor, providencia para mim também. Providencia para mim também. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda a justiça. Estamos diante da mesa do Senhor. Essa mesa não é a nossa mesa, não é a mesa da nossa casa. Essa é a mesa do Senhor. Um sacramento, esse é muito público, onde temos o pão e o vinho, que é o sangue de Jesus, o corpo, simbolizando a sua obra. Porque o sangue nos compra, como diz em Apocalipse, para quem? Para Deus. O pagamento da justiça de Deus, porque muitos pensam que Jesus morreu para pagar ao diabo, que a briga de Cristo era com o diabo, e Jesus tinha que correr na cruz para pagar o diabo, e o diabo seguir a vida dele, e a gente não. O pagamento de Cristo foi para Deus. A reivindicação disso era o próprio Senhor. E ele diz assim, versículo 14: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Duas doutrinas aqui surgem nesses versos. A da propiciação, 1 João capítulo 2, verso 4. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas a do mundo inteiro. E ele fala assim: este desceu para sua casa justificado. A mesma palavra grega que está aqui é a mesma palavra que está em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Cristo. Pela fé, nós somos justificados. A palavra está na passiva, só a criação. Nós não nos justificamos, nós fomos justificados. Deus nos declarou justos. Eu te declaro justo. O reto juiz, no sangue do seu Filho, na expiação, no sofrimento, na substituição, na propiciação, aplacando a ira de um Deus irado, recebendo no seu corpo as punições, com o sangue de Jesus derramado sobre a minha vida e a tua vida. A pergunta é: se eu conheço essa doutrina, eu não estou falando de cristologia, com muito respeito à doutrina da cristologia do estudo. Porque estudar cristologia e não ter o caráter transformado é perda de tempo. Estudar sobre Jesus e não conhecer a Jesus intimamente, particularmente, e ser transformado, porque o ministério do Espírito é de nos conformar à imagem do seu Filho. Por que eu sou igreja? Para que nós sejamos transformados segundo a imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, meu irmão, se nós estamos sofrendo esta ação do Espírito Santo, e já recebemos a graça da propiciação dos nossos pecados, de sermos justificados, porque eu quero e preciso sobrepor sobre você? Por que eu preciso querer lhe acusar, lhe condenar? Então o problema não está na doutrina do Senhor, está em mim. Eu tenho que analisar a minha vida. Porque mais do que eu e você, os fariseus conheciam a lei, e foram eles que fizeram dissensão para matar o Senhor Jesus. Pedro, não foi carne ou sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus, que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és Jesus. Interessante que me vem à memória Raabe, uma meretriz. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 2, por gentileza. Capítulo 2 de Tiago, o versículo 25. De igual modo,
não foi também justificada por obras a Meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A mesma palavra aqui, justificada, de Lucas, de Romanos e aqui em Tiago, é a mesma palavra. Deus declarando justo. Deus justificado. Jericó iria ser destruída. O Senhor, como estratégia, coloca 12 espias. Raabe recebe esses 2 emissários na sua casa, oculta, coloca no eirado, protege-os. As pessoas queriam matá-los. Ela pede para aqueles emissários que salvasse ela, seus pais, sua família. Ela pega a fita desse carrato e coloca na janela. E depois de não ficar pedra sobre pedra, onde apóstolos, bispos, pastores, padres, toda a classe social dizimada, crianças, velhos, uma prostituta, meretriz, foi justificada. Sabe por quê, irmãos? Como o Tiago explicou, porque ela ocultou os emissários. Mas qual é a justiça de uma prostituta? E principalmente no contexto da época, engraçado isso aí. No que ela podia ser pegada? Ela não tinha uma unha que pudesse chegar assim, essa unha é santa. Nós precisamos nos aproximar do Senhor com este sentimento de humilhação, de temor e de dependência. Me ajuda, Senhor. E talvez, meus irmãos, nós frequentamos os templos há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos. Podemos correr o risco de nunca ter visto isso. Não saber que é Jesus. Sabemos as obras que veio o nome no grego, no hebraico. Saber quantos milagres ele fez. Podemos até falar no nome dele, pregar em nome dele, fazer obras. E ele chegar para a gente no final e dizer assim: não te conheço. Eu não conheço você. É necessário assim. Eu não estou evangelizando. É necessário que nos arrependamos. Na sequência do capítulo que nós lemos, no capítulo 18, no próprio capítulo 18, vai falar do jovem rico, um fariseu. Ô mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Por que ele me chama de bom? Bom, só um é Deus, o Pai. Deus observado os seus princípios desde pequeno, Senhor. Eu guardo. Desde pequeno eu conheço a lei. Eu sei como ela funciona. Eu conheço, eu sei como é a coisa. Eu sei como devo fazer. Eu tenho experiência, eu conheço a lei desde pequenininho, Senhor. Um fariseu falou: pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí já é gente. Porque os fariseus gostavam de alta posição, de honra, de dinheiro. E essa soberba espiritual, quando ela está no nosso coração, ela é um concorrente direto do governo de Jesus. Nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor, porque a soberba precede a queda e a altivez espiritual.
nós estamos dispostos a falar o que Paulo diz, estando no por perda todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Jesus, o meu Salvador, pelo amor do qual perdi tudo. Essa é a diferença. Eu perdi tudo e as considero bom. Não só ele perdeu, mas ele considerava. Era uma perda que não tinha valor para ele. Como ele falou, para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Quando Jesus passar a ser para mim e para você a pérola de grande valor, Mateus 13, 44, 45. O reino de Deus é o homem que negociava com muitas pérolas. Ele conhecia muitas pérolas, mas achando a pérola de grande valor, ele vende tudo quanto é possível e fica somente com essa pérola. Ele fica somente com uma única pérola. Será que Jesus é esta pérola? É esta pérola inegociável, intransferível? Mas não é em você mesmo, é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Não é você que vai deter, é ele que vai fazer essa obra, é ele que nos justifica. Será que nós estamos fascinados por Cristo Jesus? O que é que me faz estar aqui nesta noite? O culto de domingo, a presença do pastor Adriano. Eu vou falar, meu irmão, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Será que eu estou nesse culto aqui por causa do pastor Adriano? E se você veio nessa noite por causa do pastor Adriano, isso é pecado. Porque o objeto do culto é Jesus. Porque se Jesus está perdendo para qualquer homem, qualquer autoridade, isso é pecado, porque ele não pode ser trocado por ninguém. O objeto que me faz sair da minha casa é o Senhor. Os cultos, o objeto do culto é o Senhor. A adoração do culto é o Senhor. E eu não estou aqui para cumprir uma escala, eu não estou aqui para cumprir um rito. Eu vim buscar ao Senhor, comungar com a igreja do Senhor, fazer parte do corpo do Senhor. E a grande tristeza é que muitos ainda estão com o coração assim, apegado à sua justiça. E a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar. No capítulo 19 vai falar sobre, observe que na sequência do texto, a parábola de Jesus vem um fato real do jovem rico, fariseu. E no capítulo 19 de Lucas vai falar sobre Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, corrupto, ladrão. Jesus vê na árvore, chama, diz que vai pousar na casa dele. Quero ir na tua casa, Zaqueu. Jesus vai na casa de Zaqueu. Ele começa a falar, ele começa a pregar o evangelho. Zaqueu chega e diz: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens, eu vou dar aos pobres, e vou receber 4 vezes mais aquele a quem eu usurpei. Jesus disse assim: hoje teve salvação nesta casa, propiciação, justificação e salvação. Somente encontramos isso em Jesus Cristo. Nenhuma religião, nenhum homem, nenhuma autoridade consegue fazer esta obra na minha e na sua vida. O maior milagre que eu e você podemos experimentar é de sermos sido profanos e nos tornar filhos. É de sermos separados e sermos nos aproximados do Senhor.
é de termos nossos pecados perdoados, é de sermos recebidos o selo do Espírito Santo. Todos, pois, quando receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, eu caminho na compreensão de quem é Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Houve salvação, mas para haver salvação teve que haver arrependimento. A salvação não vai invadir o meu coração e o seu sem o arrependimento. Não é agressivo. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a amada igreja. Que possamos pedir, nos humilhar diante do Senhor e rever a nossa conduta como igreja, as nossas relações interpessoais, para que o Senhor seja glorificado nelas. Que o objeto que me justifica, que propicia para mim o perdão e quem me salva é exclusivamente porque não foi dado nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens. Não há outro nome. Não há outro nome. Somente Jesus. Somente Jesus contém em suas mãos o poder milagroso de nos fazer novas criaturas e de tirar a religiosidade que atrapalha a nossa comunhão com Deus de forma avassaladora. Que sejamos como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Esse é o Evangelho. A glória sempre em direção a Deus e eu sempre desaparecendo o possível, para que a glória sempre fique nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, vamos ao Senhor pela sua palavra, e sabemos que, mesmo sendo pecadores, nós podemos ser aceitos por Ele, porque essa aceitação não glorifica de não depende de nós fazemos, mas sim porque Ele já fez a pessoa do seu Filho, ou em você. Eu quero contar com nós que Ele possa abrir uma reflexão. No hino 123, seja bem-vindo por Deus.